Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, minha gente, eu sou o professor Bruno Tamancoldi e vou falar um pouco para vocês sobre uma das temáticas mais fantásticas que está relacionado à nossa cristandade católica, que é a eclesiologia, que é o tratado de teologia que vai falar sobre a origem, a natureza e a finalidade da igreja. Vamos lá. Não precisamos de uma igreja que mude com o mundo. Precisamos de uma igreja que mude o mundo. Essa frase do famosíssimo Chesterton, né? Um pouco da nossa bibliografia, tá? A igreja iniciação à eclesiologia, mas sem dúvida nenhuma o nosso embasamento principal é aqui, deixa eu botar para você ver, é aqui a Lumen Gentium, tá? Deixa eu botar aqui para você ver a fotinha da Lumen Gentium. Isso! A Lumen Gentium é a constituição dogmática do Concílio Vaticano II, que vai versar sobre a igreja. O que é a Igreja Católica, tá? Essa constituição dogmática é fundamental para que nós possamos entender o que é a igreja em sua origem, em sua natureza, em sua missão também. Outras cartas, né? Decreto também do Vaticano II, Unitatis Redintegratio, que é a unidade entre os cristãos, a Declaração Dominus Iesu, do Papa Bento XVI, ainda como cardeal Joseph Ratzinger, tá? E os documentos consagrados da história da igreja e da igreja, como eu sempre falo, Código de Direito Canônico, o Catecismo da Igreja Católica e uma Bíblia de estudo, que eu coloquei a Bíblia do Peregrino, da editora Paulus. Coloco também a Bíblia de Jerusalém, também na editora Paulus. Tá? Esse é um pouco do nosso cronograma, falar um pouco da origem, da finalidade da igreja, a natureza da igreja, igreja visível, a sociedade que é hierarquicamente estruturada, a missão da igreja na Terra, igreja católica e confissões cristãs, que é muito interessante, porque são as notas da igreja, unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade, una, santa, católica e apostólica, tá? E fala um pouco da igreja invisível e vamos começar agora falando um pouco sobre os fundamentos da igreja. Claro que esse cronograma que eu acabei de falar, não necessariamente a gente vai conseguir dar conta dele todo, porque é um cronograma grande, extenso, tá? Isso demandaria um pouco mais de tempo. Esse vídeo, muito provavelmente você que me segue nos canais do YouTube, Hotmart, Udemy, é um vídeo que muito provavelmente eu dei a palestra para você pessoalmente, presencialmente, e você adquiriu esse material ou nas plataformas ou em mídia física, tá? Então você já ouviu essa palestra. Se você não ouviu essa palestra e está tendo contato agora imediatamente com esse vídeo, porque tem curiosidade em eclesiologia, eu te indicaria um desses livros que eu coloquei aqui no cronograma para que você possa ter, principalmente a Lumen Gentium, tá? E esse aqui também que eu vou tirar aqui para você ver também, tá? Que é esse aqui, ó. Igreja, Iniciação à Eclesiologia, tá? Vale muito a pena. É um livro que é muito interessante. Deixa eu botar ele aqui um pouco mais. Isso, tá? A Igreja, Iniciação à Eclesiologia é um livro importado em português, tá? Em português de Portugal, da Diel. Mas você consegue em qualquer site de editoras, né? Estante virtual, você consegue também esse livro muito fácil, tá? Muito simples de conseguir. Vamos lá para a natureza, fundamentos da igreja. Se eu conseguir me explicar perfeitamente nesse primeiro slide, esse primeiro slide é quase que uma chave de leitura de tudo que a gente vai olhar nesse vídeo, que não vai ser um vídeo, infelizmente, muito curto, tá? Peço perdão, vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas vai ser uma chave de leitura de todo o processo eclesiológico, de todo o processo que é a igreja. Primeira coisa que a gente tem que entender, nós que somos católicos, que a igreja é um mistério, tá? Assim como os sacramentos são um mistério, a igreja também é um mistério. Por quê? Porque ela tem as suas dimensões
terrenas e suas dimensões celestiais. Tem suas dimensões divinas e humanas, suas dimensões visíveis e invisíveis, e suas dimensões temporais e eternas. E essas dimensões estão o tempo inteiro entrelaçadas, entremeadas. Você não pode dividir a igreja temporal da igreja eterna. Você não pode dividir a igreja divina da humana, nem a visível da invisível, nem a terrena da celestial. É uma coisa só, é um corpo só. Da mesma maneira que Cristo tem a sua união hipostática, verdadeiramente Deus, verdadeiramente um homem, a igreja é ao mesmo tempo divina, humana, visível, invisível, terrena e celestial, temporal e eterna, em todas as suas dimensões. Isso é fantástico. E é por isso que é um mistério. Claro que nós vamos perceber a igreja mais intimamente, a igreja humana, visível, terrena e temporal. Só que isso não quer dizer que a igreja humana e a divina não estão totalmente relacionadas. E a visível e a invisível também. E a terrena e celestial também. E a temporal e eterna também. Por isso que é um mistério. A igreja não pode se reduzir a uma ONG, ou uma empresa internacional de serviços religiosos e assistenciais. Ela é muito mais do que isso. Porque a igreja é divina e humana. Divina relacionada ao Pai, Filho, Espírito Santo. Humana composta por nós. Visível porque está na terra. Invisível porque está no céu. Terrena porque é peregrina. Celestial porque tem os santos. Temporal porque está no século. E eterna porque vem de Deus. Vem da Trindade. De toda a eternidade Deus pensou na igreja. Então ela é santa, imaculada, apesar das misérias dos homens que a compõem na terra. Saul, Saul, por que me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus. A quem tu persegues? Tá? Nas passagens mais bonitas da Bíblia, tá? A conversão de Paulo, relatada por Lucas, belamente, Lucas Evangelista, que era discípulo de Paulo, São Lucas. Paulo não viu Jesus. Paulo teve uma experiência mística com Jesus. Nesse sentido, como que Jesus disse para Paulo que ele o perseguia? Se Paulo não perseguia Jesus e perseguia os cristãos. Olha que interessante. Essa é a dimensão da Igreja Católica. Cristo é a Igreja. Quem é cristão é Cristo. Logo, a Igreja. A dimensão católica jamais separou Cristo e a Igreja. O cristão do próprio Cristo. Bem-aventurados aqueles perseguidos, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, é o sermão das bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos caluniares por causa de mim. Olha, Cristo e a Igreja, o cristão e Cristo e a Igreja estão intimamente entrelaçados. E é por isso que a Igreja é divina e humana, visível e invisível, terrena e celestial, temporal e eterna. Olha que coisa linda que é a Igreja, gente. A Igreja é linda. E é como fala João Paulo II, a Igreja é uma mãe. E uma mãe deve ser amada verdadeiramente. Qual que é a origem da igreja? Qual que é o significado da palavra igreja? Vem de eclesia, que significa assembleia convocada, carral. Né? No Antigo Testamento, a gente tem algumas prefigurações no Antigo Testamento, daqui a pouco a gente vai chegar lá. A gente vai ter o povo de Deus, comunidade santa, reunida para o culto a Javé. Depois a gente vai ver algumas imagens, né? Redil, tá? Barca, tá? Os primeiros cristãos falavam de assembleia litúrgica, comunidades locais, conjunto de todos os cristãos. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no tópico 752, vai dizer o seguinte:
A Igreja de Deus existe nas comunidades locais e realiza-se como assembleia litúrgica, sobretudo na Eucaristia. Olha como é que é um mistério. Então a igreja está toda na capelinha aqui da universidade ou na nossa Catedral Imperial São Pedro de Alcântara. Toda. Nas mais simples comunidades, as mais luxuosas catedrais da Europa. A igreja não se limita. Deus não se limita. Deus alcança a todos verdadeiramente. A igreja é um projeto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um projeto verdadeiramente trinitário. Tá? Pai, Filho e Espírito Santo. Foi fundada no tempo por Jesus, o Verbo encarnado, e é continuamente vivificada pelo Espírito Santo. Então a igreja é formada pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa da Trindade tem um papel especial nessa história da salvação, nessa construção desse edifício. Tá? Protagoniza a história da salvação há 2000 anos. Tempo da igreja, desde a sua fundação por Cristo até a sua consumação nos séculos. Mas, como eu disse, a igreja ela não nasce apenas nos acontecimentos do Novo Testamento. O Novo Testamento seria uma imagem, né, como se a gente estivesse vendo uma série. E os últimos capítulos são o Novo Testamento. Claro, se você pega uma série de 10 capítulos, os primeiros capítulos você vai entendendo quem são os personagens, como é que é o enredo da série, como é que é a personalidade de cada personagem, onde cada personagem interage. De certa feita que os últimos capítulos é quase que a completude de todos os outros capítulos. Assim é o Antigo Testamento para o Novo Testamento. O Novo Testamento já é a história da salvação. Tá? Aliás, o Antigo Testamento já é a história da salvação, que tem o seu vértice mais agudo na encarnação de Jesus. Jesus é toda a promessa cumprida na pessoa dele. E aí vem a igreja. O que é a igreja no Antigo Testamento? Eu gosto muito dessa pintura, né? Que é a árvore da morte e da vida. Tá? É a promessa dessa redenção. O homem declinou, o homem caiu pelo pecado, tá? Pelo pecado original, e Deus faz um plano para salvar a humanidade. E os últimos capítulos desse plano, tá? Que são anunciados lá nos primeiros capítulos da Bíblia, se cumprem na pessoa de Cristo. Aqui nós temos Eva, né? Ó, Eva com a árvore da morte. Ó, ela pega o fruto do pecado, que é o orgulho, da árvore da morte e distribui para a humanidade. O pecado original é isso. É um pecado de concupiscência. Nós herdamos esse pecado, tá? Tal como um pai que tem dívidas. Quando o pai morre, você herda a dívida do pai. Ou como um pai que tem posses, você herda a dívida, você herda as posses do pai. Aqui nós temos ao contrário, a redenção. Maria que pega a árvore da vida, que é o corpo do seu próprio filho, e dá para a humanidade. Então Maria é a nova Eva. Maria é a mulher que vai trazer não o pecado como Eva, mas vai trazer a remissão do pecado, com o sangue e o corpo do seu próprio filho. Essa é a igreja. Entende como o católico não vai dividir o que é Cristo e o que é a igreja? É uma coisa só. Tá? Aqui nós temos a expulsão de Adão e Eva do paraíso, tá? E aqui nós temos o anúncio do anjo para Maria, tá? Você será a mãe do Salvador do mundo. Então essa é a igreja.
A igreja já é prefigurada aqui no Antigo Testamento, com Noé. Da mesma maneira que as pessoas que não entraram na barca de Noé, na arca de Noé, não foram salvas, assim serão aqueles que não entrarem na igreja. É uma prefiguração da igreja. Assim como a prefiguração de Abraão, que vai matar o seu filho, dado determinado momento vem um anjo e para a sua mão. Isaac, ele vai subindo no monte com um feixe de madeira nas costas, um pouquinho de uma brasinha, o pai com uma faca atrás dele, e ele fala para o pai: pai, temos a lenha, temos o fogo, temos a faca, cadê o sacrifício? É ele. É o sacrifício de Isaac. Abraão vai matar o seu filho para provar a Deus que ele o ama totalmente. Só que o anjo para a mão. Pare agora. E ele olha para o lado, vê uma ovelhinha presa e mata a ovelhinha. E é por isso que Jesus chora no Horto das Oliveiras. Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. E ele morre na cruz. Entende a analogia de Isaac com Jesus? Essa é a igreja. Moisés, o salvo das águas, Moshá, é a mesma raiz de Mexiá, Messias. Moisés foi salvo, o Messias veio para salvar. Tá? Fantástica essa passagem bíblica quando Moisés intercede pelo povo. Moisés está lutando, né, junto com os judeus contra os amalecitas, e o povo está perdendo. Arão fala para ele: Moisés, levante os braços com o cajado, porque Arão já tinha visto os prodígios que Moisés já tinha feito com o cajado. O cajado era quase que a própria palavra de Deus, tá? Que ele falava e acontecia. Moisés levantava o cajado e o povo vencia. Moisés abaixava o cajado e o povo morria. O que os soldados ali, os que estavam ao lado de Moisés, fizeram? Escoraram os braços de Moisés. De uma certa forma que Moisés não cansava, né? Quem de braços abertos salvou a humanidade? Quem de braços abertos levou a vitória? Lembra lá, né? Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Olha, é a prefiguração. É a igreja no Antigo Testamento. Moisés, a lei, e aí vem a aliança. A aliança, nova e eterna aliança com Jesus. Verbum carum factum est. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá? A gente tem a igreja dos apóstolos e dos mártires, que nós já vimos um pouquinho em cristologia. Nós temos Pedro e Paulo. Na verdade, nós paramos aqui em Paulo. Tá? Paulo, sem dúvida nenhuma, que é o grande teólogo dos primeiros séculos. Tá? Pedro, a primazia de Pedro. A pregação de Paulo no Areópago é uma coisa fantástica. Ele vai falar: queridos atenienses, andando pela vossa cidade, percebo-vos que sois muito religiosos. Vi vários altares e um altar vazio, designado ao Deus do desconhecido. É a esse Deus que eu vim falar agora. Começa a igreja, entende? É a igreja dos apóstolos e dos mártires. Tá? Paulo, um grande escritor bíblico, vem o catecismo dos primeiros cristãos, e a gente vai entrar aqui um pouquinho na natureza da igreja. Tá? Deixa eu passar essa imagem para cá, para você poder perceber melhor um pouco aqui, aí o meu rostinho não atrapalha a sua percepção. Isso, olha que maravilha. Isso, melhorou, né? Então, o termo mistério aplicado à igreja indicado a sua realidade transcendental e a instituição visível, excede as capacidades humanas de compreender e dizer. Isso é um mistério. O mistério não é algo irracional, gente. O mistério excede
as capacidades humanas de compreender totalmente. A gente tem tentativas de explicar o que é a igreja. Por isso que a gente vai utilizar as imagens, tá? A instituição da igreja transcende a instituição visível. O que a gente vê na igreja são as coisas visíveis, mas a igreja é muito mais do que isso, tá? Que não tem como mudar, ok? Características da igreja ser simultaneamente humana e divina, dotada de elementos invisíveis presentes no mundo, né? No entanto, peregrina, mas de tal modo que nela é humano, o que nela que é humano está ordenado e subordinado ao divino, o visível ao invisível, e o presente à cidade futura que esperamos. Está lá no Sacrosanto Concilium 2. Tá? A natureza da igreja não uma mera justaposição entre a comunidade espiritual e a instituição social. Ambas se completam, são autenticamente ao mesmo tempo. Então, eu não estou somando duas partes. Tá? Não. Eu sou uma igreja humana e eu sou uma igreja divina e tenho a igreja. Não. Elas são simultaneamente. Tá? Você não pode dividir. Você divide e não tem igreja. Por isso que é um mistério também. Tá? O mistério da igreja só encontra ponto adequado na semelhança do mistério do Verbo de Deus encarnado, como eu disse para vocês. Da mesma maneira que Jesus tem a sua dimensão humana e divina e é um corpo só, é uma pessoa só, assim é a igreja. Se a sua santíssima humanidade serviu a Jesus de instrumento de redenção universal, analogamente, tá? Deus serve-se dos elementos visíveis da igreja a modo de instrumentos para a salvação dos homens. A Santíssima Trindade opera na origem, na fundação e em cada um dos instantes do desenvolvimento eclesial, também na sua finalidade salvífica, no seu destino último até a instauração definitiva do reino de Deus. A incorporação pessoal à igreja deve realizar-se mediante o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa parte é uma das partes mais fantásticas da explicação da natureza da igreja, que são as imagens da igreja. A Lumen Gentium, que é a carta que eu pedi para vocês comprarem, e a carta também que eu indico para que você tenha uma compreensão um pouco maior do que é a igreja, é uma obrigação de cada cristão católico ler os documentos da igreja, vai falar o seguinte, lá na Lumen Gentium 6. Toma da Sagrada Escritura muitas imagens da igreja, como redil. O que é um redil? É o lugar onde fica presos os animais, né? O boi, cuja porta do redil é Cristo. E quem é o rebanho? É o rebanho de Deus, que Cristo pastoreia. Ou campo, vinha, que o Senhor cultiva. Então, se você pegar nas Escrituras, é isso, né? No Novo Testamento. Todo o cenário de Jesus, em quase todas as parábolas, é um cenário agropastoril. Tá? Ele vai falar de campo, de vinha, de redil, de pescaria. Então, o contexto ele vai estar usando o que está à luz daquelas pessoas. O que aquelas pessoas conseguem compreender e vivenciar verdadeiramente. Tá? Edificação de Deus, cuja pedra angular é Cristo, a esposa a quem Cristo ama e se entrega para sacrificá-la. O que é a pedra angular? É a pedra onde que todas as pedras se sustentam. Sem aquela pedra não é possível. Tá? Aquela pedra é a pedra que se encaixa perfeitamente. Então essa é a pedra angular. Né? É interessante que tem uma passagem bíblica que vai falar, né? A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular. A pedra que os judeus rejeitaram se tornou a pedra e fundamento de todo o mundo ocidental, que é Cristo Jesus. Tá? Natureza da igreja. Imagens mais elaboradas, alusivas a cada pessoa divina. Né? Povo de Deus, corpo místico de Cristo e templo do Espírito Santo. Então são imagens relativas às três pessoas da Trindade. Povo de Deus, tá? Como os anauins, os pobres de Javé, corpo místico de Cristo, relacionado ao Cristo Jesus, e o templo do Espírito Santo. Essa
é a igreja, né? O que seria o povo de Deus? Aí a gente tem uma pintura fantástica, né? Deixa eu voltar aqui, que essa, senão vocês vão... Isso, essa aqui é um pouco melhor. Isso, deixa eu colocar aqui. Essa aqui é uma pintura de 1876, tá? A Perseguição de Nero. Não é uma pintura tão antiga, já está no século XIX. Só que aqui você vê como os cristãos estão sendo queimados vivos. A gente vai ter esse relato na famosíssima carta a Diagoneto, tá? E na própria historiografia romana, Tácio vai falar um pouco isso. Vai falar que Nero queimava os cristãos para que ardessem como tochas noturnas ao pôr do sol, para iluminar o caminho. Esse é o povo de Deus. Tá? Esse é o povo de Deus. Aqui a gente tem a imagem, né? Olha que coisa impactante, né? Então, a natureza da igreja, imagens, né? Povo de Deus, povo sacerdotal, sua lei é o mandamento de amor, seu fim, né? Dilatar mais o reino de Deus, peregrino na terra até a consumação do reino, né? O corpo místico de Cristo, tá? A igreja, através principalmente da Eucaristia, né? Organismo espiritual, não redutível só às estruturas visíveis, tá? Alentado por uma alma, que é o Espírito Santo, né? Que dirige a cabeça, que é Cristo, cujos membros são os fiéis cristãos. Né? Uma música antiga, né? Nossa igreja é um corpo, cada membro é diferente, há no corpo certamente coração, meu Senhor. Agora, você não vê um corpo sem cabeça, ou um corpo sem alma. Um corpo sem alma é um cadáver. Tá? Então a igreja é um corpo que tem a cabeça Cristo e a alma desse corpo é o próprio Espírito Santo. E os membros são os fiéis cristãos. Olha que fantástica essa imagem. Tá? Santo Agostinho vai falar o Cristo total, né? Cristo cujos membros são os fiéis cristãos. Une-se com a cabeça e entre si por meio do batismo e fortalece-se pela recepção da Eucaristia e dos outros sacramentos na qual cada membro realiza sua função própria, e alguns, a hierarquia de tarefas essenciais para cujo conjunto a cabeça e os membros. Tá? Então, você não tem um corpo desordenado. O corpo é ordenado. Tá? Então, o ordenamento desse corpo é a cabeça. Santo Agostinho vai falar sobre a unidade da igreja, né? O Cristo total, templo do Espírito Santo. Santo Agostinho amplia os limites da aplicação de Deus, que habita no seu templo, não só no Espírito, mas também Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? E aí a gente continua a natureza da igreja. O conceito de comunhão é muito adequado para expressar o núcleo profundo da igreja. Tá? A gente vai avançar um pouquinho e vamos para a natureza da igreja. O que é a igreja? A gente parou um pouquinho aqui na natureza da igreja como Pai, Filho e Espírito Santo, como origem também. E a igreja como um sacramento. A igreja é em Cristo como um sacramento, um mistério, quer dizer, um sinal sensível, eficaz, visível, um sinal visível, um sinal sempre visível, da graça de Deus, instituídos por Cristo para a nossa salvação. E é instrumento da íntima união do homem com Deus. Está lá na Lumen Gentium 1. O que seria essa definição? Né? A igreja é um sacramento dos homens com Deus, entre si, por Cristo e Espírito Santo. É a instituição fundada por Jesus para a salvação das almas. E aí a gente tem, o que é a igreja visível? São os fiéis cristãos, aquele que, incorporados ao batismo, se integra no povo de Deus. Tá? A gente vai ter aqui, o que são os membros da igreja visível? Isso aqui é muito importante. Nós trabalhamos ano passado, né, esse vídeo está sendo gravado agora em 2019. No ano passado, nós trabalhamos bastante o ano do laicato. Né? Então foi importante para ver essas dimensões. Né? Então a gente tem um princípio de dignidade essencial, de igualdade essencial.
todos os cristãos são iguais, são batizados, mas existe um princípio de diversidade funcional. É uma igualdade essencial e uma diversidade de funções. Assim é o leigo e assim é o clérigo. Tá? Então a gente tem aqui... Só desligar isso aqui, senão o Google vai começar a tentar me responder algumas coisas aqui. Princípio de dignidade essencial. A condição própria dos fiéis cristãos fundamenta-se em ser filhos de Deus. Realidade excelente que vem através do batismo. Existe na igreja uma dupla tipologia de fiéis. Todos são fiéis, mas existem uma dupla tipologia de função. Cristãos por instituição divina, ministérios sagrados ou clérigos e os leigos. Tá? Essa é a igreja. Tá? Os leigos. O sacramento da ordem é elemento diferenciador da comum dignidade radical dos fiéis cristãos. Qual que é a comum dignidade radical dos fiéis cristãos, crianças? O batismo. Todos são batizados e convidados à dignidade radical da santidade. Todos. Seja o mais simples dos fiéis, seja o Papa. Essencialmente são todos iguais, batizados, com uma dupla tipologia funcional. O leigo ele é um sacerdote comum. O padre é um sacerdote ministerial. Olha aí, ó. O sacerdócio comum, participação do sacerdócio de Cristo. Tá? O sacerdócio ministerial, tá? Deixa eu pegar aqui, o exercício do sacerdócio de Cristo. Se eu participo de um sacerdócio comum, através da Eucaristia, o padre celebra a Eucaristia, tá? Então você vê que tem muito conteúdo, tá? Vamos avançar um pouquinho. Fala o que é o episcopado, o que é a vida do presbítero, tá? Isso aí eu não vou entrar não, porque a gente vai ficar aqui por muito tempo. Mas você vê o que é eclesiologia. Qual que é a missão da igreja na terra? A igreja é peregrina. E por sua própria missão, pois torna a sua origem da missão do Filho e da missão do Espírito, segundo o próprio desígnio de Deus Pai. Então, a missão da igreja é a missão do Cristo. Salvar a humanidade. O fim salvífico universal que Cristo deu à igreja visível marca toda a sua razão de ser, natureza, constituição e hierarquia. Tá? Então a gente tem a missão da hierarquia. A missão da hierarquia é ensinar. A missão da hierarquia é santificar. Tá? E a missão da hierarquia também é governar. Vamos voltar aqui um pouquinho. Tá? Quando que a hierarquia ensina? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão da hierarquia é essa. Tá? A hierarquia tem uma origem divina. Interpretar e pregar autenticamente a palavra de Deus. Proclamar princípios morais, incluídos referentes à ordem social. Essa é a missão da hierarquia. A hierarquia santifica, principalmente quando celebra os sacramentos. E aí tem o bispo, né? Qual que é a função do bispo? Consagrar o corpo e sangue de Cristo na missa, conferir o sacramento da ordem da confirmação, tá? Os padres, celebrar a Santa Missa, os diáconos, administrar o batismo, ser o primeiro da caridade. E a hierarquia, governar também, tá? Convocar, aprovar, dissolver concílios ecumênicos, sínodos, tá? Isso é a missão da hierarquia. Qual que é a missão dos leigos? Santificar as coisas temporais. Isso é claro, a gente vai ter lá no Megêncio, vai ter na Christi Fidelis Laice. Quando que o leigo ensina? Tá? O leigo ensina na catequese. O leigo ensina com a sua vida. Tá? O leigo santifica as coisas temporais. Olha que bonito, vamos ler isso aqui. Baseie-se no sacerdócio comum dos fiéis. Tá? Fala-se assim. Se você não conseguir ler, você pode ver depois no slide que também está no material.
Todas as suas obras, oração e incentivos apostólicas, a vida conjugal, familiar, o trabalho cotidiano, descanso espiritual e corporal, se são feitos no espírito, inclusive as mesmas provas da vida que sobre ele elevam pacientemente, se convertem em sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo, que, na celebração da Eucaristia, se oferecem com toda piedade ao Pai, juntamente com a oblação do corpo do Senhor. Deste modo, também os leigos consagram o mesmo mundo a Deus. Tá? Então, leigo dirige. Tá? Que é a função do leigo? Né? Ordenar as coisas desde dentro. Por exemplo, como é que o leigo dirige? A política. Tá? Um padre não pode ser prefeito, nem um diácono, nem um bispo. Tá? A gente tem a capa aqui do compêndio da doutrina social da igreja. Neste campo, aquilo que é específico dos leigos é ordenar para o reino de Deus as estruturas temporais de toda a sociedade. Tá? Claro, também tem os consagrados. Tá? Forma estado de vida. Também estão junto com os clérigos, tá? No novo direito canônico. Tá? Vamos lá ver um pouquinho sobre as imagens da igreja. Tá? Una, santa, católica e apostólica. Unidade da igreja significa ausência, de divisão interna. Tá? 3 vínculos: profissão de uma mesma fé, celebração comum da fé no culto divino e comunhão com o Romano Pontífice. Santa, aí vou tentar responder aquilo lá no iniciozinho, né? A santificação dos homens é a finalidade da igreja e, portanto, da sua hierarquia e organização na terra. Dificilmente poderia realizar-se esse cometido se ela própria não fosse santa e possuidora dos meios de santificação. Apesar de que na terra, ela esteja composta por pecadores. A igreja é nativa, indefectivelmente santa. O que significa? Sem mancha, nem ruga, nem imperfeição, pela presença de Deus nas entranhas do seu ser. Entende que a igreja é o próprio Cristo, é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Então não tem como ela ser pecadora. A igreja terrena e humana é pecadora. Mas a igreja, em sua dimensão toda, ela é sem mancha e nem ruga, indefectível, sem nenhuma imperfeição. Tá? Igreja Católica Santa, enquanto nota visível, deriva da sua santidade interior. A igreja demonstra ser santa enquanto santificadora, quer dizer, pelos abundantes frutos de santificação que ela produz. Tá? O que é catolicidade? Universal, desde o próprio dia da sua manifestação pública em Pentecostes. Tá? A igreja tem uma manifestação pública em Pentecostes, em sentido fundamental interior, porque nela subsiste a plenitude do corpo de Cristo, o Cristo total. Quanto à nota visível, a Igreja Católica, pelo caráter universal da missão que recebeu do Cristo, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. É apostólica porque tem a sua origem nos apóstolos. O primeiro Papa, tá? Claro que isso é a posteriori, né? O primeiro Papa é Pedro. Por que é a posteriori? Por exemplo, nós temos o Papa Francisco. Quando a gente tiver o Papa Francisco II, o Papa Francisco agora vira Francisco I. Tá? Esta nota assinalada a identificação da igreja atual como dos apóstolos. Né? A igreja universal e particular, isso é mais uma frase fantástica, né? Extra ecclesiam nulla salus, né? Nullus salus est. Fora da igreja não tem salvação, mostrando que a igreja universal e particular não é uma soma, né? As igrejas particulares somadas todas formam a igreja universal. Não. A igreja particular tem toda a universalidade da igreja. Tá? Então tem muita coisa bonita que a gente podia falar. Vamos falar um pouco da igreja invisível, tá? Que aqui tem as notas, tá? Então a gente tem a igreja militante, tá? A igreja
celestial, tá? E a igreja purgante, que seria a padecente, tá? Deixa eu ler aqui para vocês, ó. Igreja triunfante, está no céu. A igreja triunfante é do céu, constituída por todos os que morreram da graça de Deus e estão definitivamente purificados. A igreja purgante ou padecente é a formada por todos que precisam de uma última purificação, que estão no purgatório. A igreja militante é a formada pelos que caminham ainda na terra, sempre missionária. Eu nasci para caminhar assim. Essa é a igreja, tá? E aí vem a comunhão dos santos, tá? E eu vou terminar aqui com essa belíssima figura. Vou colocar aqui para a gente poder explicar um pouquinho melhor, tá? Deixa eu acertar aqui. Isso. Vamos fechar aqui. A gente tem essa imagem belíssima, tá? Isso é o triunfo da igreja do Peter Rubens, está lá no Museu do Prado, na Espanha, em 1625. Ele vai colocar aqui a igreja como uma matrona, tá? Como uma mãe, tá? Aqui, na verdade. Isso, tá? E essa matrona, que seria Maria também, tá? Leva o augusto sacramento, que é o sacramento da Eucaristia. E ela está sendo coroada, essa matrona, essa mãe, pela tiara episcopal, que é o símbolo máximo da Trindade dentro da igreja, tá? E é o símbolo máximo também dos 3 graus da ordem: o diaconato, o episcopado e o presbiterato, tá? Aqui ela é conduzida por 3 cavalos, tá? E esses cavalos são guiados por 3 pessoas, 3 personagens, que são as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. E aqui tem um anjo, tá? Aqui você vê um pouquinho atrás o Espírito Santo, representado por uma pomba, tá? Aqui, ó, representado por uma pomba. E um anjo carrega abaixo de um palio as chaves de Pedro, tá? Deixa eu voltar aqui para essa. E aqui você vê que o cortejo ele está passando por cima do demônio. Olha. E presos nesse cortejo, você tem o pagão, que é cego, não vê a realidade. E o herege, que está com uma orelha de burro. Essa é a igreja. Tá? A igreja é linda, meu irmão. Linda, fantástica. Mas ela merece ser amada e estudada. A melhor forma de você conhecer o que é a igreja é estudando os seus documentos. Espero que você tenha gostado. Um pouco corrido, né? Isso, geralmente eu falo em 6 meses de aula, mas é um vídeo só para você ter um pouquinho da dimensão do que é a igreja. A igreja que tem a sua origem em Cristo, a sua natureza e a sua missão. A igreja que tem a sua origem na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo. A igreja que é um corpo místico de Cristo, que é o templo do Espírito Santo. A igreja que é una, santa, católica e apostólica. A igreja que é visível e invisível, humana e divina, terrena e celestial, temporal e eterna. A igreja que é triunfante, a que está no céu, padecente, a que está no purgatório, e militante ou peregrina, que somos nós que estamos aqui na terra, em nome de Jesus, seguindo esse caminho que, se Deus quiser, nos levará um dia a participar dessa igreja triunfante no céu. Ficamos por aqui, um forte abraço e até